5. Graças a Deus. 2 Reis 5. Vamos ler os primeiros versículos apenas e vamos comentar a palavra do Senhor, amém? 2 Reis 5. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um homem valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. A igreja diga amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, fala conosco nesta manhã de domingo, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em Tuas mãos. Venha abençoar, Senhor, todos nós que estamos aqui, as pessoas que neste momento estão me ouvindo, Senhor, pelo rádio, que estão assistindo a essa transmissão. Que o Senhor tenha total liberdade a falar conosco. Nos abençoe, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor nesta manhã? Graças a Deus. Todos digam amém. 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 Vamos falar um pouco desse texto. Essa passagem, ela mostra o poder de Deus. O poder de Deus na vida daquele que se abre para que Deus possa agir. Então, primeira coisa, Deus age onde Ele é chamado para agir. Quando você chama a presença de Deus, Ele age na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. A história que eu leio para vocês, 2 Reis 5, é a história de um homem que não era judeu, ele era estrangeiro. É interessante que esse homem, apesar de ser estrangeiro, apesar de ter outras divindades, de buscar outros deuses, ele era sírio, e na Síria existiam outros deuses. Apesar disso, ele teve uma experiência com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção se a pessoa é cristã ou não é cristã, se a pessoa frequenta a igreja de domingo ou se ela não frequenta. Deus, ele é bom em todo o tempo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E a história de Naamã é a comprovação disso, porque Naamã não era judeu. E sempre se acreditou que o Deus de Israel era um Deus exclusivista. Era Deus de Israel, do povo de Israel. E os demais? Os demais, cada um tinha o seu Deus. Cada um se virava. Na mentalidade religiosa de muitos, Deus é exclusivo do seu grupo. Não. Deus não é exclusivo nosso aqui, só porque nós estamos aqui nessa manhã reunidos. Deus é Deus. Ele é Pai de todos. A oração do Pai Nosso diz isso. Pai Nosso. Não é Pai meu. É Pai Nosso. De todos nós. E percebe que Naamã, apesar de ser estrangeiro, apesar de ser um homem que não conhecia Deus, eu não acredito em coincidências.
Eu sou o tipo de pessoa que não acredita em coincidência, em sorte. Eu acredito nas preparações de Deus. Não existe coincidência. Que existe uma preparação de Deus na nossa vida. Mas parece que era uma coincidência. Parece, mas não era. Naamã, ele era na sua época um homem muito importante. Ele não era rei, mas ele era um dos principais do rei. Ele era comandante. Seria hoje um cargo de ministro. Um ministro da Casa Civil, por exemplo. Um cargo desses mais top dentro de uma democracia, digamos assim. Ele era comandante do exército do rei da Síria. E diga-se de passagem, era um exército vitorioso naquela época. Então ele era uma espécie de herói nacional. Todo mundo conhecia Naamã. Dos mais velhos, as crianças conheciam Naamã. E apesar de ser um homem tão vitorioso na vida, apesar de ser um homem bem sucedido na vida, tinha um problema na vida dele, tinha um porém na vida dele. É incrível como existem coisas na nossa vida que elas quebram tudo, elas quebram nossas pernas. Não adianta ser bem sucedido e ser leproso. Não adianta você ser rico e não ter paz, por exemplo. Não adianta você ter tudo por um lado e no outro lado você não ter nada. O problema de Naamã é que se ele era esse homem respeitado, de prestígio, vitorioso na vida, ele era leproso. E a lepra era uma doença incurável naquela época. Então percebe que esse porém que tinha na vida dele, eu posso dar o nome de fragilidade. E todos nós temos uma fragilidade. Uma dor que está escondida, que às vezes nós não contamos para ninguém, às vezes ninguém sabe. Às vezes é uma dor que nem as pessoas mais próximas a você, elas sabem que você tem. Naamã era esse quadro, era esse homem, que era vitorioso, bem sucedido em tudo, mas tinha uma fragilidade na sua vida. Existe um porém na sua vida. Existe uma dor escondida na sua vida. Deus nessa manhã, Ele nos trouxe aqui para lidar com dores que estão escondidas. Posso ouvir amém? Amém. Deus nessa manhã trouxe eu e você aqui para lidar com aquilo que é uma fragilidade na nossa vida. Deus nessa manhã Ele trouxe eu e você aqui para lidar naquilo que é um porém na sua vida. É alguém que existe um porém. Deus vai lhe dar isso na tua vida. Ele vai trabalhar no oculto do nosso ser nessa manhã, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus por isso? Aplaude o Senhor mais forte, amém, queridos? Posso ouvir amém? Amém. Fala assim para quem está ao seu lado: nesta manhã, Deus te trouxe aqui para lidar com as fragilidades e com as dores escondidas da tua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Vamos lá. Naamã está lá, leproso, e percebe que essa dor, essa fragilidade, esse porém, como você quiser chamar, ele está em todos os lugares. Desde as pessoas mais aparentemente bem resolvidas, até as pessoas que aparentemente são menos resolvidas. A dor não respeita o ambiente social, a classe social da pessoa. Dor, sofrimento, dificuldade, isso é pertinente a todos. Na casa de Naamã tinha esse problema. Eu acho interessante como o texto chama a lepra, a questão da lepra em Naamã.
Geralmente os textos falam que a pessoa que era leprosa precisava ser limpa. Tem uma passagem lá em Mateus 8, que Jesus encontra com um leproso, e o leproso fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Porque a lepra era uma doença que contaminava. Olha que interessante. E aqui no texto, na tradução que eu li para vocês, não se refere à lepra como algo que precisava ser limpo. Porque na verdade, para Naamã, a lepra não era uma questão que precisava ser purificada. Para um judeu leproso, ele tinha que ser afastado do arraial, porque aquela doença era impura, contaminava. Você já foi no hospital que a pessoa teve que ficar no isolamento? Uma doença que era infecto-contagiosa, a pessoa tem que ser isolada. A lepra era assim. No caso do texto, ao invés de usar a palavra limpar, o versículo 3 fala a palavra restaurar. Posso ouvir amém? Amém. Restaurar. O que a palavra está falando hoje, pastor? Restauração. Fala para o seu irmão lá, Deus vai restaurar a tua vida hoje. Aleluia. Qual que é a área da tua vida que hoje está precisando de uma restauração de Deus? Qual é a área da tua vida que você precisa que Deus faça algo novo? Qual é a área da sua vida que você ora e está lá em ruínas, que você diz: Senhor, restaura isso aqui na minha vida, Senhor? É o casamento que precisa ser restaurado. Deus pode restaurar. Quem crê, diga amém. É a vida financeira que está hoje falida. Você crê? Deus pode restaurar a tua vida financeira. É a tua saúde que está debilitada. Você sabe que Deus, Ele pode curar e restaurar a tua saúde, amém? Eu não sei qual é a área da tua vida que está destruída, detonada, mas Deus nesta manhã, Ele está falando de restauração. Haverá restauração aqui neste lugar. Haverá restauração de Deus na tua vida, haverá restauração de Deus nos teus sonhos, haverá restauração de Deus nos teus projetos, haverá restauração de Deus no teu lar, haverá restauração de Deus, aleluia, nas áreas da tua vida que hoje estão debilitadas. Haverá restauração do Senhor, em nome de Jesus. Bate palma, adore e exalte a Deus. Sempre a Deus a palavra mais forte, aleluia, glória a Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Fala para o seu irmão: Deus vai restaurar a tua vida hoje. Diga assim: em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Daí não é por acaso, irmãos. Não é por acaso. Não é por acaso que aconteceu o que aconteceu. Glória a Deus. Naquela época era comum que os ricos eles tinham nas suas casas, eles tinham servos nas suas casas, escravos nas suas casas. Era comum ter escravo. Você ia lá e comprava, igual você compra um ferro de passar roupas, igual você compra um liquidificador. Comprava um escravo. Eles iam nas nações do lado e compravam. Preciso de uma serva. E a família de Naamã comprou uma escrava, comprou uma menina lá dos judeus. Essa menina foi levada para a casa de Naamã. Aqui começa todo um mistério, porque de tantos escravos eles pegaram uma menina. Daí tenta imaginar essa história. Eu gosto sempre de pregar textos assim e pensar nas possibilidades de interpretação do texto. Esse texto ele pode ser entendido pelo olhar de Naamã. Você sendo Naamã na história. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se você é o Naamã, por exemplo, pronto, você é o Naamã, Deus vai restaurar a tua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu posso pegar esse texto e usar esse texto na perspectiva do profeta que vai surgir no texto, Eliseu. Então você é o profeta que Deus vai usar para falar com alguém. Amém.
e pensar na possibilidade de ser essa menina. Agora nós somos a menina da história, arrancada da sua família, arrancada da sua casa. Recentemente teve uma baita polêmica, está tendo uma baita polêmica na questão de migração. E lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é meio maluco, né? Tem nenhum americano aqui não, né? A Juliana botou, não é verdade, não parece americana não. Lá de Boston, parece Chicago. E ele mandou que os pais que estivessem com seus filhos tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, que eles fossem separados, que os pais fossem para uma prisão e as crianças fossem para um abrigo. Isso deu uma baita polêmica. Até a esposa dele foi contra esse negócio. Até a esposa dele. Como pode separar os filhos dos pais? Por mais que esteja ali tentando entrar no país de forma ilegal, como que você vai separar? E até brasileiros esteve nesse meio aí. Isso é muito doloroso, é traumático você tirar uma criança dos seus pais. As mulheres que estão presas e que tiveram filhos na prisão, isso é um trauma. Porque elas ficam com as crianças ali até quantos meses, sei lá quantos meses, depois a criança é levada para a casa do avó, para um abrigo, sei lá para onde. Isso é traumático para uma criança. Essa menina era... Isso aqui era só por Deus, irmãos. Foi arrancada dos seus pais, foi levada para uma terra estrangeira. E outra, como que ela se comunicava lá? Teve que aprender o idioma de lá. Ela não estava na sua pátria. Pensa numa criança traumatizada. Isso aqui é de verdade, irmãos. Quem concorda, diga amém. Sabe que hoje em dia, quando a gente fala de trauma, as crianças de hoje são traumatizadas porque não tem um videogame, porque não tem um celular mais novo, porque não tem a roupa que quer. Agora imagine no lugar dessa menina. Isso sim é um trauma. E ela cresce na casa de Naamã. Ela vai crescendo lá na casa dele, vendo o sofrimento de Naamã. Mas algo muito importante essa menina tinha. Essa menina tinha dentro dela, enraizado dentro dela, de onde ela era e as lembranças do Deus que ela servia. Posso ouvir amém? E ela não se revolta contra Deus, porque no momento que ela teve a oportunidade de falar sobre Deus, ela disse: o Deus da minha terra, o Deus dos meus pais, Ele é Deus, Ele pode curar esse homem, Ele pode restaurar o teu marido. Ou seja, ela estava na prova, mas ela mesmo assim continuava acreditando em Deus. Tem gente que perde emprego e acha que Deus não existe. Tem gente que perde a saúde, acha que Deus não existe. Ela perdeu tudo, mas ela continuou acreditando: o meu Deus, Ele pode restaurar esse homem. Aleluia! Quem crê em Deus aqui? Então aplauda o Senhor nessa manhã, aleluia! Primeira oportunidade, irmãos. Fala para o seu irmão do lado: não desperdice oportunidades. Primeira oportunidade. Ela falou. Glória a Deus. Diga para o seu irmão do lado: Deus vai te usar para falar com alguém. Deus vai te usar para falar com alguém. Vai te usar. Aleluia. Você pode estar moído, pastor. Deus vai te usar para falar com alguém. Aleluia. Está lá a menina lá, queridos. Daí Naamã chega todo triste, porque era leproso, talvez com a lepra evoluindo no seu corpo, porque ela não é uma doença que melhora, regressiva, ela progride. Daí está lá a esposa de Naamã chateada, porque o problema do marido atingia ela. E a menina fala para a mulher de Naamã: se Naamã conhecesse um profeta que tem lá em Israel, ele oraria a Deus, e Deus ia restaurar a vida de Naamã. Glória a Deus.
mesmo ela estando numa condição de